A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois pelo YouTube também. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube digitando O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, a você que nos ouve pelo YouTube também. Obrigado pela companhia. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar sobre o paralítico de Cafarnaum. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758, é o WhatsApp da Clube FM. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Meu WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. A usina poderosa, o rio, o avião e outras coisas da natureza não exercem suas funções sem o concurso de outros componentes. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever, pois somos componentes necessários na disseminação do amor de Deus. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o paralítico de Cafarnaum. O paralítico era um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. Sim, ele estava experimentando um grande sofrimento, fruto da própria semeadura. Sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Então ele era uma pessoa não tão revoltada, apesar de todas as suas limitações, suas dificuldades. Hora que ele chama por Jesus Nazareno. Como ele não tinha condição de se locomover por si, 4 homens piedosos, embora o Evangelho não cita seus nomes, mas verdadeiros discípulos da caridade, amarram cordas naquela esteira fétida da qual ele vivia deitado, levam-no através de uma escada, desce-no numa clarabóia na sala. Porque as casas daquela época, e até hoje muitas ainda são, calor intenso,
que reveste as paredes, portanto, tem uma abertura em cima para que a fresca da noite entre. Eles não destelharam nada, eles simplesmente subiram por uma escada lateral e desceram no corpo numa claraboia que dava exatamente para a sala onde estava Jesus. A frase, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegaram até Jesus. Ainda hoje sabemos da existência de pessoas que, imbuídas de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca de auxílio por si mesmos. Existiam pessoas assim naquela época, como existem muitas e muitas hoje. São caridosos anônimos, que nem se mostram, mas que fazem pelo prazer de auxiliar. O texto evangélico mostra que a vida na terra se caracteriza pela presença de sofredores, de um lado, e de benfeitores, em número reduzido, obviamente, de outro. Estes benfeitores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, formam uma pequena equipe, unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos segundo os princípios da lei de cooperação. Trabalham em uníssono, nem medir sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste, carentes de tratamento. Então, ainda existem até hoje pessoas bondosas que trabalham anonimamente. A expressão vieram a ter com ele revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro. Nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam então com a boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Existem pessoas que já nascem com essas deficiências, até mesmo para se alimentar. É preciso que coloque a comida em sua boca. Tamanha alimentação, né? Mas sempre tem aqueles bons samaritanos, né? Aquelas pessoas bondosas que dedicam parte de suas vidas auxiliando sem esperar recompensa alguma. Há enfermidades que permitem aos seus portadores buscar auxílio necessário por si mesmo. Outras, no entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só podem ser superados com o auxílio de outrem. Entretanto, independente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se concretiza com a devida superação dos obstáculos simbolizada na palavra multidão, existente nesta frase. E não podemos aproximar-se dele por causa da multidão. Por isso eles tiveram então a ideia, de levá-lo pela lateral da casa, subir uma escada, descê-lo pela claraboia, porque eles não conseguiam vencer aquela multidão de pessoas que estavam dentro da casa e fora dela também. Como é que eles iam levar uma pessoa, um paralítico com muita dificuldade de locomoção, passando pela multidão? Por isso eles tomaram essa atitude. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes os obstáculos se revelam como intransponíveis em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos quando, na busca do equilíbrio, devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguimos, porém, superar a multidão de dificuldades que surge no nosso caminho. Sim, todos temos problemas, temos dificuldades a enfrentar, não é? Mas contamos com a espiritualidade amiga, com Jesus e, acima de tudo, com muita fé e perseverança. Existe grande distância entre a mentalidade paralisada nos processos de reajuste e o auxílio operante do Mestre.
É importante considerar que essa situação mente paralisada versus auxílio operante se conjuga perfeitamente, não só no plano das relações interpessoais, como no íntimo de cada um. Isto acontece porque as viciações geradas pelas experiências infelizes do passado imprimem um padrão comportamental que desencoraja o esforço de se obter a cura, que muitas vezes deve ocorrer de forma de decisões ousadas e significativas. Na conquista deste objetivo, não se pode prescindir da vontade que alimenta pensamentos, palavras e ações edificantes por meio das quais angariamos forças para superar os obstáculos. Portanto, meus irmãos, o texto do Evangelho de Marcos informa que os amigos do paralítico não se deixaram abater quando, conduzindo o doente até Jesus, depararam com a multidão, ou seja, entraram pela claraboia, por onde baixaram o leito em que jazia o doente. Eles tomaram a iniciativa de buscar uma solução rápida e sair da multidão, né? Extraindo o espírito da letra, podemos afirmar que em todo o processo de auxílio encontraremos de forma natural uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade de propósitos, saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. Outro ponto que merece comentário diz a respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzir o paralítico até Jesus, onde Jesus se encontrava. Portanto, eles têm uma ideia brilhante, colocam essa ideia em prática, porque sabiam que conseguiriam passando a lateral da casa. Fica evidente que para socorrer os necessitados, devemos elevar o nosso padrão vibratório, a fim de que sentimentos inferiores, decepção, ansiedade, angústia e etc., não invalidem as nossas ações. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente a Jesus. Esta abertura mental no telhado libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o Mestre, cognominado de a luz do mundo. Percebemos assim que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo processo de cura ocorre primeiramente uma subida. No caso do paralítico, esta subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Quer isto dizer que é preciso o espírito oferecer condições, vontade firme, para se libertar do seu passado de erro, claramente evidenciado na paralisia, resultante da manifestação da lei de causa e efeito. Há no versículo 4 a informação de baixaram o leito em que jazia o paralítico. Fica claro que o trabalhador dos benfeitores foi o de elevar o padrão vibratório do doente, mas como este não possuía recursos espirituais suficientes para se manter num plano de vibrações elevadas, prenderam-no ao leito e, cercando-o de cuidados, puderam levá-lo aos pés do Mestre. O paralítico, por sua vez, posicionado no piso evolutivo que lhe era próprio, mas mantido sob assistência espiritual superior, consegue assimilar com equilíbrio o auxílio que lhe chega. Vemos então que a renovação mental, com base nos enunciados da Boa Nova e da doutrina espírita, é a chave capaz de abrir esta passagem superior, no qual nos fala Marcos, para que ocorra nossa descida no plano da cura definitiva. Subindo, captamos as vibrações do alto, conquistáveis e aplicáveis, quando se desce aos campos operacionais das lutas cotidianas, a fim de que o operário de Jesus funcione
Como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte de exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus atendeu o paralítico, fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores, manifestada em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Assim, a expressão "disse ao paralítico" atravessa os séculos e chega ao presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo, que, agindo com amor e sabedoria, concede nova oportunidade àquele companheiro. Muitas pessoas confessam a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. A afirmação de Jesus ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Filho é expressão carinhosa, aplicada ao homem renovado pelas provações, mas capaz de refletir os ensinamentos de Jesus nas suas ações e exemplificações no bem. Sabe este que, pela sua atividade no bem, pode provocar efetiva mudança de comportamento, desvinculando-se dos fulcros de sofrimento que o mantém prisioneiro na esteira das vibrações kármicas. Neste sentido, o perdão só pode ser decretado quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. A este respeito, informam os espíritos superiores que o perdão é medida de inteligência e bom senso que nos desoneram de vinculações complexas e indesejáveis. Allan Kardec nos dá uma explicação clara do significado das palavras do Cristo: perdoados estão os teus pecados. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuís, ele deu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. Quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos de melhoria. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou apego simbolizadas nos escribas assentados, citados no texto. Sabemos que não é fácil desativar tais elementos, muitos dos quais já fixaram moradia em nossa mente ao longo dos séculos. Acrescentamos que as manifestações de desânimo, de rebeldia e de resistência às mudanças também nos mantêm acomodados, realizando observações interesseiras ou fomentando intolerâncias. Esse estado de acomodação representa outra forma de imobilidade além da física, observada no paralítico,
paralítico. Os outros, os escribas assentados, ainda que parcialmente imobilizados pela vida que levavam ou pelas aquisições que possuíam, poderiam ainda fazer escolhas mais acertadas, abrindo o templo da alma a uma melhor compreensão da vida, pelo culto do bem e do amor, favorecido pelo trabalho regenerador. Vemos, de um lado, Jesus conclamando a criatura ao serviço de melhoria espiritual. Do outro, as insinuações da própria inferioridade moral, plantadas e arraigadas no psiquismo, expressas no arrazoavam entre si. A discussão era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhes disponibilizava naquele momento. Este raciocínio se confirma na seguinte indagação proferida pelos escribas: por que diz este assim blasfêmias? Incapazes de atentar para os mais elevados valores espirituais, adotam atitudes próprias de espíritos cristalizados em ideias, atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão do amor que misericordiosamente lhes oferecia o Cristo. Ignorando tal bênção, faz-se logo presente, em consequência, a pressão do homem velho, inconformado e desinformado, mas que insurge contra a legitimidade dos valores nobres, perguntando: quem pode perdoar pecados senão Deus? Esta indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Na verdade, é justo admitir as perguntas proferidas por eles também ser indicativas de dúvidas. Acreditamos que a presença de Jesus no templo, acompanhado da multidão, e os esforços do paralítico e dos seus abençoados intercessores causaram algum impacto naqueles cultores das leis mosaicas. Caso contrário, eles não teriam proferido as perguntas. É oportuno observar que, da mesma forma que o doente se apoiou nos amigos para colocá-lo no caminho da cura, os escribas se apoiaram mutuamente para neutralizar o esforço de mudança suscitado pelas palavras do Cristo, preferindo continuar presos à interpretação literal dos ensinamentos da lei de Moisés. De certa forma, essa atitude encontra respaldo no tipo de trabalho executado pelos escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus nas reprovações que lançava aos fariseus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Marcos capítulo 2, versículos 8 e 9. Apesar da ressonância que as palavras de Jesus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, provocam em nossa consciência, preferimos em geral o arrazoado das palavras vãs que abordam os problemas da lei e das tradições e que nos mantêm desinteressados de conquistas sublimes. Jesus, o mestre por excelência, lê com clareza o pensamento dos escribas, daí ter-lhes perguntado: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Esse tipo de indagação pode perfeitamente nos ser encaminhada nos dias atuais. Se encorajados pelas tarefas de superação das próprias imperfeições, representadas nas expressivas oportunidades de melhoria espiritual, permitimos que longos diálogos e deduções interfiram na tarefa. Revelamos, na verdade, que ainda nos encontramos presos a conceitos errôneos e a pontos de vista capazes de estiolarem as mais puras e esperançosas sementes de renovação. Desconhecimento dos mecanismos que regem a manifestação da lei de causa e efeito por parte dos escribas permitiu que Jesus lhes perguntasse: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda?
Sabemos que a cura foi efetivada porque Jesus percebeu que o tempo de expiação da doença tinha chegado ao fim. Estão perdoados os teus pecados indica também que as causas geradoras da paralisia deixavam de existir a partir daquele momento e que a expiação chegava ao seu término. As verdades espíritas nos orientam que nada acontece por acaso e que um axioma governa a nossa existência. Todo efeito tem uma causa geradora. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Bons samaritanos domésticos. A parábola do bom samaritano é sempre rica de ensinamentos a cada vez que a ela retornamos. Recordemos dos pontos principais dessa passagem narrada pelo Mestre Jesus. O viajante encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Cuida como pode de suas feridas com o que traz consigo, aquilo de que dispõe. Oferece-lhe os primeiros socorros. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Leva-o ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Esquece das conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Não faz indagações nem julgamentos. Depois, parte ao encontro do dever, não sem lhe assegurar a assistência com os recursos da própria bolsa. E por tudo isso, não exige do atendido obrigação alguma, retorno algum. Como vemos, a parábola nos detalha o exercício da caridade real. De um modo geral, transcorridos quase 2 milênios, nós a aplicamos, via de regra, às pessoas que não participam do nosso quadro familiar, ou seja, aos estranhos. A grande questão é que temos caídos no ambiente doméstico. Passamos diariamente ao lado deles, dentro de nosso próprio lar. Estes não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, destituídos das melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Podemos pensar que seja difícil, em algumas circunstâncias, estender a mão para os que caem dentro do próprio lar, pois os conhecemos bem. Não se trata de um anônimo, como na parábola. Ou talvez seja difícil porque já estendemos as mãos outras vezes e eles voltaram a cair da mesma forma, apesar dos avisos. É aí que entra um dos componentes fundamentais da parábola. Nada exigir, nem julgar. A verdadeira caridade não estabelece condições, não tem exigências e não precisa passar por filtros como o nosso julgamento. Imaginemos que somos equipes de socorristas de plantão ou membros do corpo de bombeiros. Estes atendem ao chamado, a qualquer hora. Não há julgamento se esse ou aquele merece ser atendido ou não. Se é a terceira vez que aquele lugar pega fogo. Simplesmente vão e fazem o seu melhor. Também não se tem notícia de socorristas que tenham afirmado: dessa vez não vamos, estamos muito cansados, já fizemos muito. Então, se somos chamados ao socorro, mesmo exauridos, peçamos auxílio ao Pai Maior e atendamos a ocorrência sem medo. A força nos virá. Lembremos que estaremos sendo instrumentos do amor. A verdadeira caridade, desenvolvida em nós, precisa começar a ter essa mentalidade de prontidão e de auxílio a quem for, não olvidando os caídos mais próximos.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. Mediante novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Lembrando que insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso, que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades do progresso libertador. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nada de ociosidade. Devemos sempre ter uma vida ativa e, quando nosso corpo não mais permitir, que tenhamos pelo menos uma mente brilhante e estar sempre preocupado em aprender. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Meu querido irmão Adil, suas despedidas. Pedrota, obrigado a você pela oportunidade, muito prazeroso participar do programa O Espiritismo está no ar. Junto com você estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.